Lidere pelo exemplo. Claro, você precisa liderar pelo exemplo. Você deve ter lido várias teorias sobre liderança, como ser um bom líder, como ser um bom gestor. Então tem várias teorias por aí, mas na realidade o que convence mesmo é o exemplo. Você precisa dar bons exemplos. Quer você seja um diretor, quer você seja um chefe de seção, quer você seja pai, mãe, professora, professor, você precisa liderar pelo exemplo. Não é isso, João? Na verdade, você pode liderar mesmo não sendo um líder. Você pode liderar pelo exemplo, Isso. mesmo não sendo um líder. Você pode influenciar pessoas e influencia pessoas no jeito que você se comporta. Isso é liderar pelo exemplo. Então, entenda este programa de uma maneira bem ampla. Você pode liderar, você pode e deve influenciar pessoas para o bem a partir do seu exemplo. Então, a força do exemplo. Um antigo aforismo diz assim: são com os exemplos que Deus constrói e são com os exemplos que o inimigo destrói. Olha que legal. Ou seja, a diferença na sociedade, se você pesquisar bem, você vai ver que a origem de tudo é o exemplo. Sim. O exemplo que faz uma pessoa mudar de vida, é um exemplo de alguém que fez uma boa ação que inspira as pessoas. Sim. É o mau exemplo que faz as pessoas ficarem com medo. Exatamente. Não precisa ter muita teoria, você precisa ter prática, você precisa ter bom exemplo. Está aqui no livro A Força do Exemplo, fala sobre uma carta do século II. É a carta a Dioneto, que diz assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, conforme a roupa. Olha aí, esse é o começo do cristianismo, não é isso? Ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de vida singular e admirável. Eles casam-se com todos e geram filhos. Olha que legal, eles não se casavam só entre si, eles compartilhavam onde eles viviam, na cidade que eles viviam. Mas não abandonam os recém-nascidos. Olha, que na época era comum, né? Os bárbaros abandonaram os feridos, os recém-nascidos. Os cristãos foram os primeiros a acolher as crias e cuidar dos feridos. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Isso aí é fantástico, vamos repetir isso aí porque é extraordinário. Eles colocavam a mesa em comum, partilhava comida, partilhava a refeição, partilhava até a pobreza, mas jamais compartilhava os leitos, porque na época o Império Romano era um caos, né? Não sei se você sabia que na época o Império Romano é salve-se quem puder. Sim, parecia uns programas que tem hoje, na TV com câmera. Estão na carne, mas não vivem segundo as paixões da carne. Moram na terra, mas têm a cidadania no céu. E eu gostei dessa aqui que vai vir aqui, ó. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua conduta ultrapassam as leis. Muito além do que espero deles, né? Amam a todos, ainda que sejam perseguidos por todos. Também gostei dessa. Eles amavam a todos, mesmo que fossem perseguidos por todos, e eram perseguidos por todos. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estavam os cristãos no mundo. Parabéns. E é bacana, né? Falando em exemplo. Olha, eu gosto muito do fundador da Southwest Airlines. É uma das pequenas empresas de aviação que começou muito pequenininha. Aliás, o cara bolou ela num guardanapo, assim, num restaurante. Estava ele e dois amigos conversando como deveria ser as companhias aéreas. E ele pegou um guardanapo, só deveria fazer isso, sair daqui para lá e cobrir só essa linha. Então ele fez um triângulo assim, num guardanapo, só, se eu tivesse uma companhia aérea, eu faria isso. E os outros dois, então vamos entrar de sorte, fizeram. A Southwest é a única empresa de aviação que mesmo com a crise do ano 2001, derrubaram as duas torres lá, ela continua, desde a fundação até hoje, continua dando lucro. Por exemplo, no dia de ação de graças, que lá nos Estados Unidos é mais ou menos como o Natal aqui para nós, ele ia na porta do avião e ajudava a carregar as malas, né? É mais ou menos o que o comandante Rolim fazia aqui. O comandante Rolim, fundador da TAM, o saudoso Rolim na época, eu presenciei muito isso, ele ficava na porta do avião e ajudava a carregar algumas bagagens que ficavam atrasadas ou ajudar algum passageiro que estava com dificuldade de caminhar. Então, tem que liderar pelo exemplo. E eu gosto demais de pessoas que conseguem dar o exemplo, mesmo sem falar. Se você é daquele líder que exige que todo mundo chegue no horário, no mínimo você também precisa chegar no horário. Né? Ou o pai que diz para o filho, filho, é feio mentir, né? Mas aí tocam a campainha,
Pai, quer que eu atenda? Não, fala que o pai não está agora. Então, precisa dar exemplo. O exemplo arrasta. E você sabe que liderar é influenciar, né? Quando você influencia uma pessoa, aí você está liderando, não é mandar. Influenciar as pessoas para o bem. Isso, exatamente. Isso é liderança. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, foi uma extraordinária líder, né? Porque ela influenciou, não com palavras, não com livro, não com código de conduta, ela influenciou com exemplo. Esse é o segredo. Nós precisamos liderar pelo exemplo. E você que é professor, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você está dando bom exemplo? Você que é aluno, você está dando bom exemplo? Você motorista de ônibus, você cobrador de ônibus, você está dando bom exemplo? Você, quando está falando da tua empresa para os teus vizinhos ou no barzinho tomando uma cervejinha, está dando bom exemplo de que você é um funcionário exemplar, um colaborador exemplar? Você, quando fala do Brasil, quando você está naquela rodinha de amigo, o que você fala do Brasil? Você não está confundindo não política com nação, não? Você não está falando do Brasil como se todo mundo fosse corrupto, como se todo mundo fosse uma pessoa que não tem valor nenhum? Será que você não está ensinando para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus filhos, que esse país não tem valor? Eu vejo muitos americanos, sabe, Júnior? Americano, por exemplo, o Donald Trump. Então, eu tive lendo uma reportagem de uma jornalista que foi almoçar com ele. Ele tem um restaurante extraordinário lá na Quinta Avenida. Eu fui lá conhecer, tá, um negócio muito lindo. E ela foi tomar uma sopa e ela disse que não sabia o que pedir, estava com ele, né? Ela deixou ele sugerir. Ele sugeriu uma sopa. Então, nossa sopa é maravilhosa, é a melhor sopa do mundo. Ela pediu a sopa também, ele também. Aí ele começou a tomar a sopa e disse para ela, que sopa maravilhosa, o meu chefe de cozinha é extraordinário, é o melhor do mundo. E ela não quis dizer para ele, para não discutir, mas ela disse, é uma sopa comum, ralinha, ruinzinha. Mas ele não, ele disse, o meu é o melhor do mundo, porque o americano é assim, nós somos o melhor do mundo. E o Donald Trump é isso, ele disse, eu sou um líder, mas eu sou o melhor. Então, importância de liderar pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Eu falei do Herb Kelleher, que foi o fundador da Southwest Airlines, uma companhia americana que teve lucro e continua tendo lucro desde a sua fundação. E há muito tempo atrás, os funcionários, no dia do chefe, escreveram uma carta para ele, uma carta aberta em agradecimento. Olha que legal, o Júnior vai dar uma lida, olha que legal. Você não gostaria de receber uma carta dessa? Carta de 1994, diz assim, obrigado, Herb, por lembrar do nome de todos nós, por dar apoio à nossa casa Ronald McDonald, por ajudar a carregar a bagagem no dia de ação de graças, por beijar a todos, e colocar entre parênteses, isso inclui a todos mesmo, por administrar a única companhia aérea lucrativa, por cantar em nossa festa final do ano. E eles colocam aqui, obrigado por cantar apenas uma vez por ano. Devia cantar mal para chuchu. Por nos deixar trabalhar de bermuda e tênis. Isso foi uma revolução, né, na época, porque o pessoal, os comissários sempre andavam super elegantes e tal. E naquele calor daquela região lá, bermuda e tênis era uma delícia. E ele que abriu essa exceção e deixou o pessoal trabalhar de tênis e bermuda. Por ser amigo, não apenas um chefe. Olha aí, olha a diferença. Feliz dia do chefe de cada um dos seus 16 mil funcionários. Olha que bacana. Hoje tem muito mais, hoje tem quase 160 mil. Uau. Mas na época que 16 mil funcionários, na época que eles escreveram isso. E é uma companhia que, como eu falei, está dando lucro sempre. Por quê? Porque tem, além de várias competências, tem uma liderança extraordinária. Então o segredo é ser um líder, por exemplo. Eu gosto muito também da história do Lee Iacocca. Lee Iacocca foi o cara que levantou a Chrysler. A Chrysler estava semi-falida. Esse Lee Iacocca era um executivo da Ford, portanto concorrente. Ele saiu da Ford, na realidade foi demitido da Ford e foi salvar a Chrysler. Ele fez uma atitude bonita. Ele já começou dizendo o seguinte, meu salário, como a Chrysler está em crise, meu salário vai ser apenas $1 por ano. Ufa.
$1 por nada. E ele convenceu os funcionários que cada um tinha que dar a sua parte para levantar a empresa, para a empresa melhorar. E aí convenceu também sindicato, convenceu quem estava na negociação, fornecedores, governo, etc. Ele conseguiu, cara, em pouco tempo, como executivo, um lucro de quase $1 bilhão, 940 milhões de dólares. Por quê? Porque ele começou a mostrar que é possível. Com exemplo, é possível. Porque os exemplos arrastam, né? John Maxwell, que trabalha com liderança, tem vários livros de liderança, ele mediu a influência de uma pessoa durante a vida. Bem interessante esse dado. Ele disse que uma pessoa comum, tímida, uma pessoa que não exerce a liderança, influencia 10 mil pessoas durante a vida. Então veja. Mesmo tímida, mesmo uma pessoa que não está em função de gerência ou de liderança, ela influencia 10 mil pessoas. Então, na vida dela. Durante a vida. Então, você imagine um líder, né? Quantas pessoas... E a pergunta é essa, quantas pessoas são influenciadas pelo líder? Sim. E a pergunta é essa, as pessoas quando têm um relacionamento contigo, as pessoas quando passam tempo com você, elas saem melhores ou elas saem piores? Sim. O teu exemplo faz com que elas saiam um pouco melhores ou o teu exemplo faz com que elas saiam um pouquinho piores? Tem líder que a gente sai arrasado, né? Parece que ele suga toda a energia da gente. Não chama a gente de burro, mas ele olha como se nós fosse um burro. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas saiam melhor quando tenham contato com a gente. O líder, Madre Teresa de Calcutá disse isso, né? Que as pessoas que ela rezava, torcia, se preparava para que as pessoas que chegassem perto dela, se reunissem com ela, conversassem com ela, passassem por ela, saísse melhor depois do encontro que tivesse com ela. Então, ela sempre liderou, por exemplo. E essa ideia, não é só ter teoria, você precisa praticar, liderar, por exemplo. E liderar, por exemplo, não é só deixar de fazer coisas ruins. Na verdade, é fazer coisas boas. Liderança é uma ação positiva. O não fazer também é um mau exemplo. O se omitir também é um mau exemplo. Quando uma pessoa se vê diante de uma realidade de injustiça, por exemplo, e ela se omite, ela está dando um mau exemplo. Sim. Isso no mercado, quando ela não devolve o dinheiro, isso em um lugar, quando ela vê... Eu ouvi esse final de semana uma história do meu amigo Juninho, lá de São José dos Campos, que foi muito interessante. Ele disse que tinha dois cristãos no ônibus conversando, falando mal de outra igreja, de outra religião, também cristã. Sim. Porque na Bíblia diz isso, porque na Bíblia diz aquilo. E diz que o Juninho e o amigo dele, que o nome dele é Costa, estavam do lado. Sim. E eles viram que bem do lado desses cristãos conversando tinha uma senhora grávida. Sim. Que tentava se equilibrar e não conseguia. Sim. E aí de pé. De pé, bem do lado deles. E aí diz que E eles conversando sentados. Eles conversando e malhando outra igreja. E diz que o Costa chegou e falou para esses dois sentados, licença, deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor ser um bom samaritano do que um mau cristão. Boa. Essa mulher está aqui do lado de vocês, ela está em pé, está grávida, e vocês estão discutindo sobre doutrina, falando mal de outra igreja. Então vocês deviam ter levantado e dado lugar para ela sentar. Sim, exatamente. Olha, é o exemplo. Eu tenho uma irmã, Ana, que ela é muito gozadora, ela tem uns 70 e poucos anos, gordinha. Gordinha, eu estou sendo bondoso, ela é gordona. E ela, quando entra no ônibus, com aquela dificuldade, sabe como é que é, né? As pessoas com mais de 70 anos entram no coletivo e feliz porque não paga nada. Aqui em Curitiba, mais de 70 anos não paga nada. Até porque a maioria nem sai de casa, por isso o governo faz isso aí, dá de graça. Mas ela entrou no ônibus e aí aqueles jovens, né, sentam no local que é para idoso e fingem que estão com fone de ouvido. Com fone de ouvido, ou que estão dormindo e tal. Aí ela entrou num lá, a menina estava dormindo e todo mundo olhando, e a coitada da minha irmã lá quase caindo. Aí ela disse que a minha irmã chegou no jovem que estava fingindo que estava dormindo. Ei, acorda. O cara fingiu que acordou, ela disse assim, mas fica tranquilo, eu não quero teu lugar não, eu só acordei você para dizer que você tem que aproveitar bem esse lugar, porque quando você ficar velhinho, ninguém vai te dar lugar. Então, a gente precisa dar bons exemplos. Então, o liderar é na situação, né? Você pode ser líder hoje e amanhã ser um liderado. Você pode ser um liderado hoje e amanhã ser um líder, depende da situação. E me permita até, né, fazer um elogio, mas eu nunca vou esquecer que você ia no meu quarto, você abria a porta, se aproximava lá e se ajoelhava lá na minha cama e falava, filho, você perdoa o pai? E eu não conseguia, ficava com aquele nó na garganta, não conseguia nem dizer que sim, eu fazia assim com a cabeça, e você me dava um beijo, tá bom, e saía do quarto. Então, eu não consigo lembrar, assim, muito o motivo que a gente brigava. Eu sei que eu errava muito,
Mas eu consigo lembrar de todas as vezes que você me pediu desculpa. Amém, amém. Obrigado. E isso obrigado. foi um exemplo extraordinário. Ou seja, Desculpa. não, desculpa eu também. A gente pode liderar também a partir dos nossos erros, reconhecendo nossos erros. Não é só pelo acerto que a gente lidera reconhecendo que a gente erra, reconhecendo que a gente é fraco, reconhecendo que a gente teve os excessos, reconhecendo que a gente naquele dia não estava bem. Isso também é liderar. Se deixar conhecer, como o Papa, né, João Paulo II, se deixar conhecer a sua fraqueza. Né? Quando ele vai, o último discurso que ele tenta fazer para os jovens da janela lá do Vaticano, que ele vai falar, ele não tem nem força para falar. Ele quer pregar e a voz dele não sai, né? E os jovens aplaudem lá. Isso é um exemplo de alguém que não conseguiu falar, mas pelo esforço de tentar, ele tocou. Você pode ver que o melhor professor que você lembra, o melhor advogado, o melhor amigo, você lembra dos exemplos que eles fizeram, das atitudes que eles tiveram. Então, lidere pelo exemplo. Esse é o segredo. E para concluir a nossa conversa nesse bloco, e o terceiro bloco vai ser melhor, não sai daí, eu queria recordar a vocês uma coisa que pouca gente percebe. Um homem de 75 anos, que foi o caso do João Paulo II, que em cada encontro com a juventude reunia 3 milhões de jovens. Uhum. Isso não se consegue influenciar se não tiver uma boa liderança. Então fica aí, aguarde que daqui a um pouquinho a gente volta. E chama teu líder, que ele precisa ver esse vídeo aí. Hoje se fala muito na educação invisível. O que é educação invisível? É você liderar pelo exemplo. É educação a partir do visual, a partir daquilo que as pessoas veem. Isso vale muito para a educação dos filhos. Para qualquer liderança. Aqui em Curitiba, um amigo meu era segurança no Shopping Miller e ele disse várias vezes para mim, Daniel, nosso líder é extraordinário, que é o seu Salomão. Sim. Ele diz assim, nossa, quantas vezes ele pegou uma marmita, Sim. sentou do lado do pessoal da segurança e veio almoçar com a gente. Sim. O dono do shopping, hein? Ele os considerava iguais. Então isso é um exemplo ali, um almoço de 15 minutos que disse muito mais do que 3 dias de palavras, de homilias, de palestras, de pregações. Com certeza. O Walt Disney, quando fundou o Disney, também fazia isso. Quando ele via um papel no chão, ele ia juntar. Então o pessoal era liderado pelo exemplo, e os bons exemplos. Eu gosto demais do Nelson Mandela. Se tem uma pessoa que a gente precisa admirar também, é o Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso. Vou repetir porque é uma vida inteira, né? O Nelson Mandela se candidatou para presidente da República e ganhou. Quer dizer, o pessoal pensou, agora ele vai arrebentar. Ele vai se vingar de tudo que ele sofreu e tudo que os negros sofreram. O pessoal pensou, agora os brancos vão ser massacrados. Ele disse, não. Então ele começou a governar para branco e para negro. E no governo dele, ele chamou pessoas, os secretários, os ministros, como negros e brancos. Foi um negócio extraordinário. Mas o que eu acho mais legal, e aí é um exemplo para todo mundo que é político, ele ficou um mandato só. Vou repetir. Ele ficou um mandato só. Depois de um mandato, ele delegou, disse, olha, agora vai ser outro. Eu não quero ficar no poder para sempre, porque o poder vicia, sabe disso, Dani? O poder vicia. Então, vicia e corrompe. Muito poder também corrompe. Então você precisa liderar, por exemplo. Leia a história do Nelson Mandela. O Nelson Mandela teve uma história extraordinária. Ele tem um exemplo extraordinário, porque ele liderou não só por teoria, ele não liderou com vingança, ele liderou dando exemplo que é possível conviver brancos e negros, ricos e pobres, cultos com incultos, enfim, pessoas com diversidade. Esse é o segredo de um bom líder, liderar na diversidade, buscar a unidade na diversidade. Olha que coisa linda. O segredo é buscar a unidade na diversidade. Respeitando a diversidade. Gandhi libertou a Índia usando a não violência. Sim. Mas é bonito que o Gandhi, embora ele não fosse cristão, ele se apaixonou pela Sagrada Escritura. Quando ele viu o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ele ficou encantado e ele
descobriu que esse era o segredo. Quando ele leu Jesus falando, olha, se te baterem na face, oferece a outra. Se te forçarem a andar tantos quilômetros, ande mais. Vença o mal com o bem. Ele usou essa teoria de Jesus Cristo para libertar a Índia. E é bonita a história, é bonita porque... É triste e bonita ao mesmo tempo, porque diz que Gandhi, quando ele se apaixonou pelo Evangelho, ele foi conhecer como os cristãos viviam. E aí olha o exemplo. E quando ele chegou na Inglaterra para ver como os cristãos viviam, ele se decepcionou. Ele viu que a teoria era bem diferente da prática, Sim. ou seja, os cristãos não viviam aquilo que Jesus Cristo pediu que eles vivessem. E dizem, isso eu não sei se é verdade, que por isso ele não virou cristão. Ele até falou o seguinte, eu amo Jesus Cristo, mas não gosto dos cristãos. Porque não tem exemplo. Não tem quantos líderes cristãos você conhece, quantos cristãos da nossa comunidade, inclusive eu, que não sou um bom exemplo, né? Agora, a vantagem de ser cristão é essa. Você não precisa ser perfeito. Quem é líder, o teu líder, Jesus Cristo, é perfeito. Então é bonito porque Jesus Cristo sempre tem uma paciência com a gente, porque Ele não quer que a gente seja só perfeito, Ele quer que a gente seja santo. E para ser perfeito é muito difícil, mas ser santo com a graça dele é possível. Bom, e aí falando de Jesus Cristo, o melhor líder, o melhor exemplo de líder do mundo é Jesus Cristo. Você pode até não ser cristão, mas você precisa admirar Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um exemplo extraordinário. Sim, e aí vamos resumir bem. Por quê? Porque Jesus Cristo lavou os pés das pessoas numa época que só escravo fazia isso. Porque Jesus Cristo é o nome mais lido na internet mundial sem ter escrito nada. Porque Jesus Cristo... teve muita autoridade e nunca incentivou a vingança. Que Jesus Cristo viveu aquilo que ele pregou. Quando te baterem numa face, oferece a outra. Dizem que ele foi pregado sem abrir a boca, sem reclamar disso. Olha, eu não sei se você sabia, mas Jesus Cristo tinha tudo para ser um terrorista. Jesus Cristo tinha tudo para ser uma pessoa agressiva, violenta, áspera. Ele, com menos de 2 anos de idade, já foi expulso do país dele. Jesus tinha tudo para ser um cara agressivo, violento, áspero, mas foi a pessoa mais doce que esse planeta já viu. Jesus poderia ter derrubado prédios, pode ter certeza. Jesus tinha tudo para ser um terrorista, mas foi a pessoa que mais abriu muros, que mais aproximou pessoas. Jesus não tem escola, viu? Jesus não cursou faculdade nenhuma e Jesus não escreveu livro nenhum. Tudo que tem escrito sobre Jesus não foi ele que escreveu. Jesus não escreveu nada. Mas se Jesus tivesse escrito um livro, se ele tivesse escrito um livro, se ele tivesse escrito um livro, ele seria citado em todas as universidades do mundo, em todas as organizações do mundo, em todas as empresas do mundo. E infelizmente hoje, olha que interessante, infelizmente hoje, a maioria das empresas não querem falar dele. Se você juntar todos os líderes que você conhece, todos juntos não chegam aos pés de Jesus Cristo. Porque Jesus viveu, ele não só citou, ele viveu, ele foi um exemplo extraordinário. E hoje, olha que interessante, hoje no mundo inteiro tem pessoas ajoelhadas em nome de Jesus. E o que é incrível é que as pessoas se ajoelham porque querem, porque Jesus nunca impôs, Jesus sempre propôs. Vou repetir porque isso é fundamental para quem quer ser líder. Jesus nunca impôs, Jesus sempre propôs. E só propõe quem ama, quem usa o coração. Então agora, nesse momento, acredite, tem pessoas ajoelhadas em honra a Jesus. Por quê? Porque ele lá, 2000 anos atrás, se ajoelhou para lavar os pés dos colaboradores. Hoje se fala em liderança servidora, Jesus não só falou, ele praticou liderança servidora. Legal. E influenciou muitas pessoas. Eu queria concluir com a frase de um seguidor de Jesus Cristo, que foi São João Maria Vianney. Sim, francês. Que era um homem que tinha um QI baixo e que os padres colocavam ele em funções, assim, braçais, porque achavam que ele não tinha capacidade intelectual para ensinar, para inspirar as pessoas. E mandaram um dia ele para uma paróquia no meio do mato, falida, que ninguém ia mais na igreja, os costumes já estavam depravados, a moral, era um dormindo com a mulher do outro, era um saqueando o outro, era uma coisa de louco. Sim. E João Maria Vianney hoje ele é o padroeiro dos sacerdotes, porque ele converteu milhares de pessoas. As pessoas iam de outras cidades para aquela capelinha que foi reerguida, não só na parte física, para aprender com ele. E ele diz assim, o cura d'artes, o apelido dele: dai-me um padre santo e tereis um povo bom. Dai-me um padre bom e tereis um povo morno. Olha aí. E dai-me um padre morno e tereis um padre mau, um povo mau. Você pode substituir por pai, né? Dai-me um pai bom e eu serei um filho bom. Dá-me um pai santo e eu serei um filho bom. Dai-me um pai bom e eu serei um filho morno.
Dá-me um pai que é morno, no exemplo, e eu serei um filho mau. Olha que interessante. Então, concluindo já com Jesus Cristo, você pode até não acreditar em Jesus Cristo, você tem liberdade para isso. Você não tem liberdade para deixar de admirá-lo. Você precisa admirá-lo. Jesus Cristo mudou o mundo com o seu exemplo. São 2000 anos, ele tem bilhões de seguidores. Nós estamos comemorando o Natal por causa dele, nós comemoramos a Páscoa por causa dele, nós comemoramos o domingo por causa dele. Jesus Cristo mudou tanto o mundo que o domingo no mundo inteiro é celebrado por causa dele, porque foi no domingo o dia que ele ressuscitou. Antes dele, o domingo era um dia comum. Hoje, Ocidente e Oriente celebram o domingo por causa dele, por causa do exemplo dele. Jesus Cristo saiu da sepultura no domingo, ele usou a sepultura como um closet, como um guarda-roupa. Ele trocou de roupa e saiu. Mas eu não quero falar disso porque eu quero só falar do exemplo dele. Jesus Cristo é a pessoa mais amada, mais admirada. Hoje, Júnior, no mundo inteiro tem pessoas dando a vida por ele. São 2000 anos. Se quiser entrar no nosso site, www.danielgodri.com.br, que é o meu site, emprestei o nome, um grande exemplo, e o site do Godri Pai, que é godri.com.br. Isso, compartilhe, divulgue e conte com a gente. Quando você tiver alguma coisa para complementar, alguma história para contar, quando você quiser alguma informação, entre em contato com a gente. A nossa ideia é fazer com que esse mundo fique um pouco melhor.